Pessoal, tudo bem por aí? Rodrigo Rebeck trazendo mais uma aula legal aqui no Bolsa Fácil para a gente poder falar de investimentos na Bolsa de Valores, sobre como que você pode se planejar em busca aí da sua independência financeira. E hoje é um exercício, é um estudo de caso, eu quero te mostrar se caso você investir R$ 300 por mês na Bolsa de Valores, ao longo do tempo, aonde que você pode chegar e como que pode funcionar tudo isso daí. Primeira coisa muito importante é que você tenha a disciplina. Não adianta a gente jogar aqui o exercício, pensar, então eu vou fazer isso porque eu vou conseguir chegar lá, eu vou ficar rico, eu vou ter a minha independência financeira. Você precisa controlar os seus gastos, precisa saber o quanto você ganha, o quanto você gasta no mês, poupar todos os meses de forma disciplinada, organizada, para que você consiga fazer esses aportes todos os meses, investindo aí de forma inteligente. Outra coisa, quanto que é possível ganhar mais ou menos aí investindo em ações? Vou te mostrar daqui a pouco alguns estudos e algumas pesquisas que eu fiz, mas é possível você, esse cálculo aqui até é bastante prudente, é bastante ponderado, é possível você conseguir ganhar, em média, 20% ao ano da sua carteira de ações, com a valorização dos papéis, com os dividendos, reinvestindo esse dividendo que vai caindo na sua conta e com os aportes, tá certo? O que a gente precisa entender, o que a gente também não pode esquecer? A inflação, ao longo do tempo, ela vai corroendo o nosso poder de compra. Um outro estudo que eu fiz aqui, pegando aí praticamente os últimos 20 anos, de 2001 até 2023, nós tivemos uma média de inflação de 6,3% ao ano. E aí, a gente chega aqui para um cálculo ainda mais conservador. Se a gente imaginar que é possível um ganho médio com ações na casa de 20%, em que a inflação nos últimos 20 anos foi de 6,3%, esse retorno aqui ele poderia até ser acima de 10% ao ano da sua carteira de ações. Mas vamos ser ainda mais prudente, ainda mais pé no chão, imaginar que você consiga no longo prazo um retorno de 10% ao ano com a sua carteira de ações, e esse retorno já livre, já descontado a inflação, porque a gente sabe que o dinheiro que vale hoje, daqui a alguns anos, ele vai valer menos devido à inflação. E como esse cálculo ele é de longo prazo, a gente precisa ter essa ideia, tá? Essa ideia de perenidade do investimento. Bom, pesquisas que eu fiz, primeiro para que a gente tenha uma ideia de rentabilidade média da sua carteira de ações. Esse livro, se não me engano, eu tenho esse livro, eu comprei ele em 2017, eu já li umas 3 vezes. Acho um livro bastante interessante para você se desenvolver como trader, como investidor na Bolsa de Valores. E no final do livro ele traz alguns capítulos ali, entrevistando alguns gestores de fundos e trazendo também o histórico de alguns fundos de ações importantes nos Estados Unidos. E você vai ver que a média anual, pode ser que um ano ganhe mais do que o outro, ou até algum ano fique no 0 a 0 ou em viés negativo, mas você vai entender que no longo prazo, a média que você tende a ter de rentabilidade com uma carteira de ações é de 20% a 25% ao ano. Depois eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google também, para compilar esses dados e algumas informações aqui interessantes da Infomoney, também mostrando que, em média, esses fundos de ações rendem na casa de 20%, e aqui também do site Seu Dinheiro, na casa de 20% ao ano, tá? 20% ao ano, essa sua eventual carteira de ações, só para que a gente tenha um embasamento, a gente saber o quanto na média é possível ganhar. Não adianta você pensar, ficar muito deslumbrado, que você vai ficar rico da noite para o dia na Bolsa de Valores, não é assim que funciona no longo prazo, mas é importante você entender também que investir em ações na Bolsa é um acelerador de riqueza, porque no longo prazo você tende a criar, a conquistar um patrimônio maior. Depois, outra informação importante, no longo prazo, a gente não pode nunca esquecer
do peso da inflação sobre o nosso capital. Essa informação foi colhida agora também, hoje é terça-feira, dia 16 de julho de 24, aqui no site do Nubank. Eles trouxeram um histórico da inflação dos últimos 20 anos, e esses dados eles foram coletados pelo IBGE. O que eu fiz então da nossa conta? Eu tirei uma média. Tirei uma média aqui da inflação desses últimos 20 anos, que a gente chegou ali na casa de 6,3% ao ano descontado, para que a gente tenha esse embasamento teórico e científico para que a gente possa ter uma ideia dos nossos cálculos, tá certo? Bom, vamos para a conta então. A nossa ideia é investir R$300 por mês. Fiz uma conta aqui de 30 anos, como se fosse uma ideia de uma aposentadoria, e a gente vai chegar num prazo de 360 meses. A gente tendo a ideia de que a nossa carteira ela tende a render livre 10% ao ano, vai trazer um rendimento para a gente de 0,8% ao mês. É um rendimento bastante prudente, possível, alcançável, pé no chão no longo prazo, para você ver que não estou conversando aqui com você, abordando alguma loucura. São cálculos possíveis da gente conseguir alcançar. Muito bem. Fazendo esse aporte por 30 anos nessa taxa de juros, você tende a construir um patrimônio um pouco acima de R$600 mil. E quando a gente fala também de carteira de ações, é diferente de você contribuir para o INSS, porque você vai contribuindo para o INSS, pensando, rezando aí para que você tenha uma aposentadoria na velhice, mas todo esse dinheiro que você recolheu, ele se perdeu para pagar as outras pessoas que estavam aposentadas antes de você. Quando você vai para a bolsa, quando você vai montar a sua carteira, esse dinheiro é seu, tá? Esse dinheiro é seu. Então, olha que interessante, depois de 30 anos, você teria um patrimônio de mais de 600 mil, um dinheiro ali que você tenha na velhice, se caso você precisar, e esse dinheiro rendendo para você, um salário, uma aposentadoria de quase R$5 mil, que é justamente 0,8% ao mês, em cima desses 123 mil. O que a gente precisa pensar, né? É possível, você consegue hoje investir, poupar, investir 300 por mês? Você tem essa disciplina, você tem essa organização? Então, a gente sabe que a vida do brasileiro aqui não é fácil, né, galera? Tudo que a gente paga aí, todo o mercado de trabalho, enfim. Mas, se você conseguir fazer um esforço de 300, às vezes você consegue, por exemplo, 100, 200 reais por mês, mas quando você recebe o 13º, você deposita todo o 13º, ou um bônus, uma venda de alguma coisa, enfim, você consegue, no fim do ano, ali num prazo maior, você vai conseguindo pelo menos esses 300 por mês. Então você entende que você está construindo uma aposentadoria mais eficiente, mais duradoura, mais confiável aí para você, tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse estudo de caso, para que você possa ter uma projeção aí do que fazer com o seu patrimônio, do que fazer com o seu dinheiro, e também deixar para você o convite. Na descrição aqui tem o link para o meu curso online de ações Bolsa Fácil, onde eu vou te explicar o passo a passo para você investir de forma estratégica e lucrativa na Bolsa de Valores para montar essa sua carteira previdenciária, tá certo? Grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.